Mas Maria, eu não tenho nenhum depoimento ainda, ninguém me conhece, como que eu vou vender se eu não tenho prova social? Se você já pensou isso, você não tá sozinho e hoje eu vou te mostrar 5 estratégias que eu mesma usei para fazer minhas primeiras vendas quando eu era completamente desconhecida. E nenhuma delas precisa de depoimento. Oi gente, eu sou Maria e uma das maiores objeções que eu ouço de quem tá começando é: eu não posso vender ainda porque eu não tenho prova social. E eu entendo porque prova social é uma coisa poderosa, depoimentos vendem, mas sabe qual que é a verdade? Todo mundo começou do zero. A Apple vendeu o primeiro computador sem ter nenhum cliente. O Airbnb alugou o primeiro apartamento sem ter nenhuma avaliação. E você também pode? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 estratégias que funcionam mesmo quando você não tem nenhum depoimento, nenhum seguidor e ninguém te conhece. E no final eu vou te dar um bônus. Como conseguir os seus primeiros depoimentos de uma forma super rápida. Então fica comigo até o final. A primeira estratégia é use sua própria história como prova. Você não tem depoimento de clientes, mas você tem a sua própria história. E a sua história é a prova social. Como que você pode fazer isso? Conta a sua jornada, qual problema você tinha, como que você resolveu, que resultado que você teve. Por exemplo, vamos supor que você vende material de Excel para analista financeiro. Em vez de você dizer, os meus alunos dominaram o Excel, você diz, eu era analista financeira, eu levava horas fazendo relatórios manualmente, eu aprendi o Excel avançado e reduzi o meu trabalho de 8 para 2 horas de trabalho. Hoje eu ensino exatamente o que eu aprendi para você. Ou se você vende resumo para concurso público. Eu tentei 3 vezes o concurso da Receita. Na 4ª tentativa eu mudei o meu método de estudo e fui aprovado em 5º lugar. Esse material tem exatamente o método que eu usei. Você percebe aqui, você não tem depoimento de outras pessoas, mas você tem o seu próprio resultado e isso é prova social. E você pode usar isso na sua bio do Instagram, na sua página de vendas, nos seus vídeos de apresentação, nos seus posts e as pessoas elas vão se conectar com a sua história. Se você conseguiu, elas vão pensar que elas também podem. A segunda estratégia é oferecer uma garantia forte. Se você não tem prova social, você precisa reduzir o risco percebido pelas pessoas. E a forma mais fácil de fazer isso é oferecendo uma garantia. Você pode fazer assim, oferecer uma garantia de reembolso, 7, 14, 30 dias. Se a pessoa não gostar, você devolve o dinheiro dela. Por exemplo, garantia de 7 dias. Se você não achar que o material vale cada centavo investido, eu devolvo o seu dinheiro sem pergunta, sem burocracia. Isso funciona porque você está dizendo que você confia tanto no seu material que você assume o risco pela pessoa. Isso tira o medo da pessoa e quando ela não tem medo, ela compra de você. Mas só uma dica importante, você vai ter medo de oferecer a garantia e vai pensar, se todo mundo pedir reembolso, então relaxa. A taxa de reembolso em produtos digitais, ela é muito baixa, geralmente fica em torno de 5% ou menos. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas nem pedem reembolso, mesmo quando elas não gostam do produto. Elas simplesmente não usam. Então, ofereça a garantia, isso vai aumentar muito as suas vendas e você vai ter pouquíssimos reembolsos. A estratégia 3, seja transparente sobre você ser uma pessoa nova. Essa estratégia ela é contra-intuitiva, mas ela funciona muito bem. Em vez de você tentar esconder que você é novo, você pode assumir isso e transformar isso numa vantagem. Você pode dizer assim, eu tô começando agora, esse é meu primeiro material, por isso eu tô oferecendo um preço especial para quem confiar em mim desde o início. Ou pode dizer, eu ainda não tenho depoimento porque eu tô lançando agora, mas eu garanto, se você não gostar desse produto, eu devolvo todo o seu dinheiro. Isso dá certo porque as pessoas adoram fazer parte do começo de algo, elas gostam de ser as primeiras, elas gostam de descobrir alguém antes de todo mundo. Quando você é transparente, você cria confiança porque você não tá tentando enganar ninguém, você tá sendo sincero. Eu vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo. Quando eu lancei meu primeiro material, eu falei exatamente isso daqui. Gente, esse é meu primeiro material, eu não tenho depoimento ainda, mas eu coloquei tudo aqui que eu sei, tá dentro desse material e se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sabe o que aconteceu? Eu vendi, porque as pessoas confiaram na minha honestidade. A estratégia 4, use prova social emprestada. Você não tem depoimento, mas você pode usar a credibilidade dos outros. Você pode citar estudos e pesquisas. Segundo o estudo da USP, 70% dos aprovados em concursos usam mapas mentais. Isso dá credibilidade ao seu material, que é mapa mental. Ou você pode mencionar especialistas também. Como o professor fulano sempre diz, a revisão espaçada é a chave da memorização. E aí você está usando a autoridade de uma pessoa para validar o método que você está vendendo. Você também pode usar estatísticas do mercado. O mercado de materiais de estudo cresceu 300% nos últimos 5 anos. E isso vai mostrar que o que você vende é uma coisa relevante. Você também pode mostrar sua formação. Eu sou formado em pedagogia pela UFMG. E isso vai passar credibilidade. Você está pegando emprestado a autoridade de outros até você construir a sua própria autoridade e sendo sincero. E, gente, para só um segundo aqui. Qual dessas estratégias fez mais sentido para você? Comenta aqui. 1, 2, 3 ou 4. Se você tá gostando, lembra de deixar o seu like aqui no vídeo. E falta a última estratégia, que é a minha favorita, que é criar conteúdo de valor antes de vender. Essa é a estratégia mais poderosa de todas e é a que eu sempre usei. Antes de você vender, entregue valor de graça. Você posta conteúdo útil. Você responde as perguntas, você ajuda as pessoas e quando
você finalmente oferece algo para vender, as pessoas já confiam em você. Por exemplo, você quer vender um material de Excel, novamente o mesmo exemplo. Antes de você vender, você posta 10, 15, 20 dicas de Excel no seu Instagram, por exemplo. Você vai fazer vídeos ensinando a usar fórmulas, vai responder dúvidas nos comentários e depois de umas 2, 3 semanas, aí você lança o seu material. E sabe o que acontece? As pessoas vão pensar assim, nossa, se ela dá isso de graça, imagina o que tem no material pago. E elas compram de você. Você vai usar o gatilho da reciprocidade. Quando você dá valor, entrega valor, as pessoas querem retribuir e a forma de retribuir é comprando o seu produto. E fazendo isso durante 2 a 4 semanas de conteúdo consistente já é suficiente para criar confiança. Então vamos recapitular as 5 estratégias que eu falei agora. A primeira, você vai usar a sua própria história. Sua jornada é prova social. Você vai contar os seus problemas, a solução que você encontrou e o resultado que você teve. A segunda é você oferecer uma garantia forte, 7, 14 ou 30 dias de reembolso para reduzir totalmente o risco percebido pelas pessoas. A terceira estratégia é ser transparente sobre ser alguém que está começando agora. Assumir que você está começando transforma isso em uma vantagem, assim você cria uma confiança sendo honesto com as pessoas. A quarta estratégia é usar uma prova social emprestada. Citar estudos, especialistas, usar estatísticas do mercado, mostrar a sua formação. E a quinta estratégia é criar conteúdo de valor antes de vender. Você vai entregar valor de graça por 2 a 4 semanas, vai construir confiança, vai usar a reciprocidade e você não precisa de depoimento para começar. Você só precisa usar essas 5 estratégias que eu te falei. E agora, o bônus que eu te prometi. Como conseguir os seus primeiros depoimentos de uma forma super rápida. O método 1 são os testadores. Você oferece seu material de graça para umas 5, 10 pessoas em troca de um feedback honesto. Você vai dizer para as pessoas, eu tô lançando esse material, eu quero oferecer de graça para umas 5 pessoas que vão me dar um feedback sincero. As pessoas, elas adoram e você consegue seus primeiros depoimentos de graça, sem muito esforço e bem rápido. A segunda estratégia é do preço promocional. Você vai vender as primeiras 10 unidades, por exemplo, por um preço bem baixo, tipo 50% de desconto, em troca de um depoimento das pessoas. Aí você vai dizer para elas, as primeiras 10 pessoas vão pagar só R$ 47 ao invés de R$ 97. E em troca disso, eu peço um depoimento sincero seu. E isso vai acelerar suas primeiras vendas e também vai te dar uma prova social em troca. O terceiro método é pedir feedback de uma forma ativa. Depois que a pessoa comprar, você vai mandar uma mensagem para ela de uma forma preocupada, como se você quisesse saber como que tá aí o uso dela com o material. E aí você pode mandar assim, e aí, fulana, você tá conseguindo usar o material? Como que tá sendo? E quando a pessoa te responder de uma forma positiva, você pode pedir, que ótimo, você se importa de gravar um vídeo, um texto, um áudio, mandar para mim aqui rapidinho contando como que tá sendo a sua experiência? Isso vai me ajudar muito. A maioria das pessoas aceita e pronto, você já tem o seu depoimento para usar. Então, para de usar não tenho prova social como uma desculpa para você começar a vender. Todo mundo começou sem prova social, inclusive eu, inclusive as maiores empresas do mundo todo. A diferença entre quem vende e quem não vende não é ter depoimento, é ter estratégia. E agora você tem essas 5 estratégias, então vai lá e faz a sua primeira venda. E se você quer aprender não só essas estratégias, mas todo o processo de criar, vender e escalar materiais de estudos, mesmo começando do absoluto zero, eu tenho uma formação completa que te ensina tudo isso passo a passo. O primeiro link aqui na descrição vai te levar para você conhecer a formação Viver de Estudos. Lá dentro eu te mostro esse passo a passo completo, desde a criação do material até a sua primeira venda e além disso. Então clica no link e vem descobrir, e não esquece de me contar aqui nos comentários qual estratégia você vai usar primeiro no seu negócio. A número 1, 2, 3, 4 ou assim. Eu vou ler todos os comentários e eu posso te dar algumas dicas específicas por lá também, então não esquece de comentar. Um beijo e até o próximo vídeo.